Começa agora mais uma sessão na Câmara Municipal de Araçatuba. Audiência pública. Boa tarde. A Câmara Municipal de Araçatuba é sede de mais uma audiência pública de saúde. A secretária municipal Carmen Silvia Guariente comparece ao Poder Legislativo para prestar contas à população das receitas, despesas e serviços realizados no segundo quadrimestre deste ano. A divulgação das ações da saúde a cada 4 meses é uma exigência da Lei Complementar Federal número 141 de 2012. A população pode participar com dúvidas e perguntas presencialmente ou pelo WhatsApp 18 99692 4511. Em razão do período eleitoral, as transmissões ao vivo das sessões e audiências públicas estão suspensas. Por esse motivo, informamos que a audiência pública de saúde do segundo quadrimestre de 2024 será transmitida pela TV Câmara no canal 6 da NET na próxima quinta-feira, dia 19 de setembro, às 4 horas da tarde, quando permanecerá disponível para acesso e download no site da Câmara, o www.aracatuba.sp.leg.br, no menu Sessões da Câmara. Os trabalhos de hoje serão conduzidos pelo vice-presidente da mesa diretora, vereador Gilberto Batata Mantovani. Boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham por meios da comunicação da nossa TV Câmara. Estamos iniciando a segunda audiência pública de saúde do exercício de 2024, prevista no artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012, que assim dispõe. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, no qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. 1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução do período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, contejando esses dados com os indicadores de saúde da população e seu âmbito de atuação. Em atendimento ao que dispõe a legislação, hoje a secretária municipal de saúde, Carmen Silvia Guariente, juntamente com sua equipe de apoio da Secretaria Municipal de Saúde, fará uma exposição sobre o estudo relativo ao segundo quadrimestre de 2024.
Informamos a todos que, nos termos da resolução número 1722 de 2009, que dispõe sobre a realização de audiências públicas no Poder Legislativo, será a seguinte ordem nesta audiência. 1. A secretária fará a sua exposição em até 30 minutos. Concluída a exposição, a secretária ficará à disposição para responder perguntas e esclarecer dúvidas relacionadas ao assunto que forem apresentado pelos vereadores e pelo público interessado. Todos os vereadores e população presente nessa audiência poderão solicitar suas inscrições junto à presidência e fazer seus questionamentos de forma verbal, mediante ordem de inscrição. A presidência determinou a publicação e o encaminhamento para as pessoas que compõem o cadastro da Câmara do comunicado convidando a população para participar dessa audiência pública. Nesta audiência, a Câmara atendeu a um documento do Conselho Municipal de Saúde, onde o Conselho colocou à disposição da população o WhatsApp 18 99692 4511, abrindo a oportunidade para que todos encaminhassem dúvidas e perguntas sobre essa audiência. A Câmara fez um comunicado e disponibilizou em destaque no seu site esse número para que os interessados pudessem participar. E agora, com a palavra, a secretária municipal de saúde, Carmen Silvia Guariente. Boa tarde, vereador, que hoje comanda aqui a nossa audiência pública. Boa tarde a todos que nos acompanham de forma remota. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando nossa audiência pública. E hoje, assim, é uma emoção muito grande estar aqui, né? Porque é a última audiência pública da gestão de Lador e Edna, né? São 8 anos de muito trabalho, que nós viemos aqui sempre colocar o nosso trabalho, nosso resultado, sempre acompanhado pelo Conselho Municipal, que aqui registra, com o nosso planejamento. Então, é muito importante estar hoje aqui e realizar esta audiência, né? Hoje, excepcionalmente, estamos num horário diferente daquele que a gente estava, de forma costumeira. Então, nós temos que prestar contas hoje, conforme já foi dito, do período de maio, junho, julho e agosto, né? Desse passado agora. E aí a gente tem aqui a audiência pública, prefeito, secretária municipal, a questão das leis, né, que regulamentam essa prestação de conta, que nós temos Conselho Municipal, Fundo Municipal, Plano Municipal de Saúde, que são obrigatoriedades para repasse de recurso e fazem parte aí das normativas do SUS. Quem somos, né, para quem estamos aqui, né, cuidando da nossa população, que, segundo o último censo, ela tem 200.124 habitantes. Quem somos? 47% são homens, 52% são mulheres, temos uma população com mais de 60 anos de 19,6%, que vem crescendo, e uma população de 0 a 4 anos de 5,2%. Então, a gente vê que a cada ano a nossa população ela vem reduzindo. Continuando também em termos de raça, né, declarados como branco, é a grande maioria. Em relação à raça preta, a gente vê que houve um aumento na manifestação, no amarelo uma diminuição, na parda um aumento e no indígena também. Depois nós temos aqui os nascimentos, né, isso é bem importante, e a gente tem os nascimentos que vêm caindo até 2023, o resultado parcial até 2024, e se continuar dessa maneira, nós também teremos uma ligeira queda nos nascimentos.
Os dados demográficos, nós temos aqui as primeiras causas de internação hospitalar é gravidez, parto e puerpério. Né? Essa é a primeira causa, e eu sempre digo que é uma causa muito importante, que é nascimento, né? Não é causa ligada à doença. A segunda causa são as lesões por causas externas. Aqui estão envolvidos os acidentes de trânsito, quedas da própria altura, suicídios, estão todos aqui dentro. A outra terceira é o respiratório, a quarta por aparelho digestivo e a quinta por neoplasias, tumores, câncer. Se a gente comparar aqui as causas de internação, vocês podem ver como isso variou bastante. 2021 a gente teve um aumento das causas aí, né, de internação causada principalmente pelo Covid. Isso continuou em 2022, 2023 e 2024, a gente tem aí um aumento das internações. É o que a gente vê hoje, pós-Covid. Não só por doenças respiratórias, que elas continuam aumentando, né, elas estão aí entre as principais. Se a gente for olhar em 2021, era 508, 2022, 815, 878, 752. Então, assim, a respiratória ela continua sendo algo muito importante depois do Covid. E a gente assiste isso a todo momento, né? Estamos agora novamente com aumento de casos respiratórios. A gente tem as principais causas de mortalidade. A primeira causa são os tumores, a segunda são doenças do aparelho circulatório, terceiro, sinais e achados anormais, quarto, doenças do aparelho respiratório, quinta, causas externas de morbilidade e mortalidade. A gente sempre fala, embora essa seja a primeira causa de internação, né, tirando aí o parto, ela não é a principal causa de mortalidade, porém ela traz muitas sequelas e impedem aí as pessoas de trabalho durante um tempo bem grande. As principais causas de mortalidade, distribuídas aqui para a gente fazer uma comparação entre os anos, né? A gente vê aí o Covid em 2021, vê a importância das doenças respiratórias pós-Covid, né? E a gente vê aí que dos outros eles vêm praticamente se mantendo. Em dados de produção de serviços, a gente traz aqui, primeiro e segundo quadrimestre, a gente vê que houve um aumento bem importante no atendimento médico na saúde da família, né, os atendimentos também dos agentes comunitários, que eles estavam em curso e agora retornaram. A gente teve uma redução no percentual de próteses, mas porque tivemos uma licitação, tivemos problema na licitação, isso demorou um pouco, mas, porém, agora eles estão fazendo o dobro, então, até o final do ano, isso já estará dentro das metas. A gente apresenta também aí as ações da Unidade de Vigilância de Zoonose, a consulta especializada, né, nós vimos um aumento do primeiro para o segundo quadrimestre, porque tivemos contratação de médico por concurso público, e isso impactou também nos exames de eletrocardiograma, que a gente vê aí um aumento nos demais procedimentos todos que temos aí, e aí os atendimentos também da fisioterapia, né, que tivemos um aumento, porque tivemos contratação de profissionais do concurso, o Serapai, Ritinha, CAPES infantil, CAPES AD, CAPES adulto, oftalmologia, PIPA, que são projetos que a gente tem através de parceiros de convênios, né, que mantém aí o seu atendimento. Depois nós temos a produção da urgência e emergência, há um aumento aí na produção das consultas médicas para o segundo quadrimestre. Nós fizemos alguns reforços lá em atendimento médico. Consulta ortopedia, pediatria, ela vem se mantendo. Os procedimentos, eles aumentaram, radiografia, exames, assim como o pronto atendimento odontológico, que veio para dentro do prédio, né, do pronto-socorro. E aí a nossa regulação, número de chamadas do SAMU, atendimentos ambulâncias, vocês viram que aumentaram um pouquinho, né, nesse segundo quadrimestre, a regulação com o envio da equipe, e isso está de acordo com o quê? Com a gravidade dos casos que tivemos no segundo quadrimestre, com o aumento aí desse atendimento.
Aí depois nós temos na Santa Casa um convênio para partos de baixo risco. Ele atende também algumas cirurgias. Lá tem um pronto atendimento odontológico. Então a gente traz aqui os números do parto e a gente vê que no segundo quadrimestre uma redução no número de partos. O Ritinha Prates, nós temos um hospital, sim, sobre a gestão do município, que é o Ritinha Prates. Ele tem 84 leitos, 60 de pacientes neurológicos, são moradores de lá, e leitos de unidade de cuidados prolongados 24. Trazemos aqui o nosso trabalho da Vigilância e Saúde, o número de fiscalizações, e a gente vê aqui uma diferença dos anos anteriores. Nos anos anteriores, em dengue, a gente tinha um aumento já no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, vocês vão ver o diagrama. E nesse ano nós tivemos um aumento de dengue no segundo quadrimestre. Então, aí o número de casos todos que temos, e os casos confirmados de Covid, um número grande no primeiro quadrimestre, isso ele aconteceu nos anos anteriores, sempre aí na virada do ano, carnaval, aumenta muito aí a transmissão. Segundo quadrimestre reduziu, porém agora nós estamos, desde o final de agosto, com aumento nos casos de Covid. Então, isso hoje, para a gente, também são preocupações. A gente traz aqui o número de receitas atendidas, medicamentos dispensados. Vocês veem que houve um aumento bem grande no número de medicamentos dispensados, e eles são principalmente os medicamentos mais dispensados, estão ligados aí aos medicamentos básicos do controle da pressão arterial e da diabetes. Os nossos exames de complexidade que são realizados através de contrato, o número de viagens para fora de domicílio, tivemos um aumento. Esse aumento aqui, ele é devido principalmente às cirurgias eletivas que foram disponibilizadas em municípios vizinhos e de outra região, como a região de São José do Rio Preto. Na nossa execução orçamentária, nós tivemos aqui, ele é cumulativo até o segundo quadrimestre, de janeiro até agora. Então, nós tivemos aí uma receita do Ministério da Saúde, 52 milhões, da Secretaria de Estado, em torno de 14 milhões, e do Municipal, 143 milhões. Então, assim, isso fica muito nítido aí no de baixo, que 68% do custeio da saúde ele vem do município, em torno de 24% do federal e estadual 6%. Então, quando às vezes fala assim, precisa aumentar a especialidade, precisa aumentar o BS, precisa aumentar a equipe da saúde da família, mas sem o aporte dos demais entes, federal e estadual, não é possível, porque o custo de 70% de uma equipe, de uma UBS, ele é do município. E vocês que estão aqui, vereadores, sabem do orçamento, e que ele tem um limite. E a gente tem que trabalhar dentro deste limite, principalmente nesse ano, que é um ano aí de eleição, as regras elas são muito mais rígidas em termos de gasto público. A questão da execução orçamentária, então, a gente tem que fazer um cálculo do percentual de recurso próprio que é aplicado em saúde. E aí a gente, nesse quadrimestre, isto é cumulativo de janeiro até agora, nós tivemos 26,58%, e no quadrimestre anterior foi 23%. Então, com o orçamento próprio, foram 117 milhões. Vocês vão falar, Carmen, você fez coisas a mais? Não, não fizemos coisas a mais. Foi para manter o serviço que nós temos, porque esse serviço tem contratos que vencem, você tem todo aí um custo que ele não é permanente. Tem os dissídios. Então, para manter o que temos hoje, nós temos que colocar muito mais recursos do que colocávamos no ano passado. Aqui nós trazemos, iniciamos aí o quadrimestre com 244 milhões, e aí vocês podem olhar que houve créditos, nós tivemos 58 milhões de créditos, 7 milhões de anulação,
Então, tivemos aí do orçamento inicial um aumento de 50 milhões. E aí nós já empenhamos, isso é, comprometemos até agora 212 milhões, quer dizer, um percentual bem importante, porque a maior parte dos nossos contratos são permanentes, né? São atenção básica, urgência e emergência, CAPES, tomografia, todos esses são contratos permanentes. RH são coisas permanentes, então os contratos, então tudo isso já fica reservado o recurso. 166 milhões foi serviço já entregue, né? Pago 156 milhões, temos saldos aqui a pagar em relação ao que liquidado e empenhado e o saldo do orçamento. Execução orçamentária, por conta da lei federal, nós temos que demonstrar aqui aqueles 24% que a gente falou que vem do recurso federal, né? Porque é muito fácil, às vezes a gente ouve falando as propagandas do Ministério, repassei recurso para a unidade, para abrir equipe da saúde da família, para fazer determinadas ações, né? Mas lembrar que ela é parte do valor. A grande parte, o recurso é municipal. Então, aqui a gente tem o saldo inicial, né, das contas no 31 de maio e depois o saldo agora em 30 de agosto. Então, quanto a gente recebeu para atenção básica nesse período? 11 milhões, DSTA de 160 mil, vigilância sanitária 1,5 milhão, atenção especializada 13 milhões, farmacêutica, gestão do SUS e Covid, que ainda a gente tem um recurso, que a gente está terminando com esse recurso esse ano. Mas fica saldo em 30 de agosto? Fica saldo porque, normalmente, o Ministério deposita os recursos nos últimos meses e aí a gente vai pagando, né, e essas contas vão girando. Nós temos uma auditoria que ainda está em andamento, que é um convênio entre a Secretaria e a AVAP. Em mandatos judiciais, nós temos aqui, né, quando ocorre mandato judicial, quando a pessoa solicita, né, a Secretaria ela faz uma defesa dizendo que aquilo não faz parte da sua padronização, não faz parte da sua responsabilidade aquela determinado serviço ou medicamento, e aí as pessoas entram na justiça, que é o jeito que a gente fala mais simples, né, para poder ter esse direito. E assim, o que acontece? O que acontece é que é mais fácil para o juiz encaminhar para o município cumprir. Então, muitas vezes, independente, não é nossa responsabilidade, e vocês vão ver aí o aumento em relação a medicamentos. Grande parte desses medicamentos são medicamentos oncológicos, porque são prescritos por determinados serviços, e no SUS não existe medicamento oncológico. Ele faz parte do tratamento do local, ele não tem uma farmácia para dispensar medicamento oncológico. Isso faz parte do hospital, do serviço que executa o cuidado. E aí a pessoa entra, isso vem enquanto município. O que acontece? Vem mandato, aí o município paga. Nós temos um orçamento que é igual ao nosso salário. Nós não planejamos mandato judicial, porque isso não é previsto, né? E aí, quando isso vem, o que acontece? A gente tem que tirar de algum lugar para poder atender a esta demanda. Então, aí vocês viram que de medicamentos até agora foram 3,7 milhões. Material médico hospitalar é muito mais ligado ao uso de bomba de insulina, insumos, né, para essas bombas de insulina. Dietas, a gente fornece dietas, o Estado fornece dieta, de uma que a gente chama solicitação administrativa. A pessoa vai lá, solicita com a sua receita. Só que ele demora 13 meses a 4 meses para iniciar. Nesse período, a gente já começa a fornecer até que o Estado forneça a dieta. E a gente tem serviços de home care, né, que são também mandatos judiciais e que são cumpridos aí pelo município.
E valor sequestrado. O que significa valor sequestrado? Há uma obrigação, então, uma decisão para que o município forneça determinado medicamento, determinada terapia ou uma cirurgia. Só que, veja bem, o juiz ele define assim, olha, cumpra-se em 24 horas, cumpra-se em 10 dias, 15 dias. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, seguir toda a norma de compra pública, que ele tem norma. Eu não posso simplesmente ir na farmácia e comprar o que tem lá, né? E assim, se a gente não segue as normas públicas, nós também respondemos. Então, às vezes, nesse tempo de comprar, e porque são medicamentos que muitas vezes eles não fazem parte, na grande maioria das vezes, eles não são nem medicamento de uso ambulatorial, são de hospitalar, a gente tem uma dificuldade muito grande para comprar. E muitos desses medicamentos também são uma ou outra empresa que vende e elas não têm interesse de vender pela licitação normal, porque medicamento pela licitação normal, existe uma norma que ele tem um preço menor, né? E isso nem sempre é vantajoso para as empresas, então elas não entram na licitação. Nesse momento, o que acontece? O juiz, para a pedido da pessoa, para garantir aquele medicamento, aquele serviço que ele precisa, né, que foi lá solicitado, ele sequestra da conta da prefeitura o dinheiro necessário para que a pessoa vá comprar ela mesma a sua ação. Tem coisas que para a gente é até melhor, porque a gente não consegue comprar. Faz uma licitação, faz 2, faz 3 e não consegue comprar. E, às vezes, a gente vê as pessoas colocando em Facebook, né? Por que não cumpriu? Porque a gente também tem regras para fazer, né? Oxigênio domiciliar e fraldas geriátricas, vocês veem aí, né, o nosso atendimento. Nós atendemos hoje 1.544 pessoas com fraldas. Novos nesse quadrimestre entraram 208. Oxigênio domiciliar, nós atendemos 141 pacientes e entraram novos nesse quadrimestre 86. Agora, a gente tem aqui toda a questão aqui de indicadores, né, porque aqui nós apresentamos a produção, apresentamos aqui o recurso financeiro e aí o indicador, isso é o resultado. Então, assim, de uma forma geral, nossos indicadores eles estão dentro do esperado, porém, alguns indicadores ainda não chegamos, né? Um é o da vacina. A nossa meta é que dessas 4 vacinas, é o indicador 4, a gente conseguisse em 3 atingir 95%. Nós atingimos 105% numa das vacinas, na polipenta nós atingimos 90,7% e na pneuma 85%. Então, por mais que a gente tenha vacina casa a casa, carro que vai fazer vacina, ainda a gente tem algumas situações aqui que não chegamos a 95%, embora numa a gente chegou a 105%. Outra questão que aqui nos traz preocupação é a questão da mortalidade infantil, que tivemos um aumento agora, nesse período. Os demais, eles estão dentro da previsão para alcance até o final do ano. Aí trago aqui a nossa diagrama da dengue, nós acompanhamos esses dados mensalmente, e aí vocês vão ver no pontilhado que é o número de casos desse ano, né? E aqui os números aqui embaixo são as semanas. Vocês podem ver que tem 3 traçados que eles começam antes. Esses 3 traçados é onde a gente tinha os casos começando nos anos anteriores. E neste ano os casos começaram a aumentar bem depois e ainda a gente continua com transmissão. Nós temos um fechamento de fichas até a semana 34, né? Então, esse último pico aqui ele deve reduzir, porque devem chegar resultados aí dos exames. Porque aqui tem, quando a gente não fecha, a gente tem aqui todos os suspeitos. A gente apresenta aqui a vacina de influenza, que a gente continua vacinando, fizemos toda uma campanha de vacinação aí, junto com os clubes do AIA, tem até o Madruga, onde está aí o nosso Zé Gotinha está indo para poder incentivar a vacina. Continuamos com a vacinação Covid, da mesma forma, demonstramos aqui,
Demonstramos aqui o número de casos de Covid, comparando 2023 e 2024. Né? Vocês podem ver que 2023, logo em janeiro, a gente começou com uma situação bem difícil, porém, neste ano, nós começamos os aumentos mais fevereiro e março. Tivemos até agora 10 óbitos por Covid, são pessoas todas que tinham comorbidade. Agora, aqui é uma situação bem importante, que vocês viram o lançamento da nossa campanha Fora Leite, que é a coleira, né, para os cães, para evitar aí a transmissão da leishmaniose. Nós já cumprimos, iniciou dia 27 de maio, né, e até 31 de agosto, nós cumprimos o turrínio, tinha até mais cão lá do que quando a gente fez todo o diagnóstico. Então, foram encolerados aí 1.617 cães. No TV, 90% foi cumprido, 3.123. No Planalto, 101%. São Vicente ainda está aqui em andamento, né? Então, são o período que a gente já fechou, já caminhou com essas áreas. E a gente está muito feliz com esse projeto, porque a gente está conseguindo cumprir dentro do período, a gente está tendo uma boa recepção da população, né? E é muito bom que a gente encontre os cães aí com a coleira, né? E a gente todos imbuídos aí nesse trabalho. Aí a gente traz aqui, tem outros bairros também, que nós também começamos todo esse trabalho. Ele tem 6 meses, então, a cada 6 meses é um ciclo, a cada 6 meses nós temos nova visita. Lembrando que numa visita encolera e colhe exame, na outra só troca a coleira. E a gente queria agradecer à população, né, porque os vários condomínios, todos muito envolvidos, organizando, para que a gente vá lá em outros períodos e as pessoas possam fazer esse trabalho. Então, está aqui a nossa apresentação da nossa prestação de conta e ficamos aí para as perguntas. Encerrada a exposição da secretária, a partir desse momento passamos à fase de perguntas e respostas. É importante que o interessado, ao fazer a sua pergunta sobre o assunto tratado na audiência, identifique-se informando seu nome ou a entidade que representa. As perguntas serão feitas em até 2 minutos e as respostas em até 3 minutos. Após a resposta, o autor da pergunta terá 2 minutos para a réplica e o autor da resposta 2 minutos para a tréplica. Lembrando que somente sobre o assunto objeto dessa audiência pública. Passamos agora... Alguém escreve primeiro, vereador? Então, fazer a pergunta, vereador Coronel Guimarães. Boa tarde, senhora secretária. Boa tarde, vereador Batata, que preside, o Nelsinho, o público que aqui comparece. Secretária, eu não sei se eu não prestei atenção, mas eu queria que a senhora falasse em termos de número, se aumentou, se cresceu, se mantém, no pronto-socorro, a questão de mortes, né? Se tem esse controle, só para que a senhora pudesse estar falando para a gente. A secretária terá 3 minutos para responder. Essas são questões que as pessoas colocam, né? E a gente trouxe aqui os dados de óbito de 2022 no pronto-socorro, 2023 e 2024. Você tem como colocar aí, Marcos? Tá. Então, eu acho que isso é importante, porque dizer que óbitos ocorrem no pronto-socorro, né? E, assim, a gente já demonstrou, estivemos aqui, quando foi uma convocação da Câmara, um convite, dizendo que a maior parte dos óbitos ocorrem, a grande maioria, na Santa Casa e depois nas próprias residências. São onde ocorre lá. Eu disse que no pronto-socorro também ocorre óbito, né?
Lá sim, as pessoas chegam lá e tem casos que, por mais que a gente se coloque, isso não resulta em salvar vidas. Mas nós atendemos lá diariamente mais de 1.000 pessoas, né? Então, é um lugar que salva vidas. E vocês vão ver aqui o atendimento que salva vidas. Tem casos que a gente, por mais que faça, não consegue reverter, né? E a gente tem uma comissão de investigação de óbitos. Então, todos os óbitos que acontecem no pronto-socorro, eles são investigados. Carmen, por que eles são investigados? Assim como todos os óbitos infantis e maternos do município, para a gente poder, enquanto serviço, descobrir se ele poderia ser evitado por alguma ação que poderia ter sido feita. E aí, em torno disso... Não conseguiu? Se não conseguiu, eu falo aqui, tranquilo. E essa questão, essa investigação, ela tem toda uma rotina, e toda vez em que há, na avaliação preliminar, alguma indicação que algum profissional, seja ele qual for, agiu de não conformidade, nós encaminhamos para o seu conselho profissional. Então, médico, vai para o conselho, o CRM, o Conselho de Medicina, porque existem questões que só o Conselho de Medicina, que é o ato médico, ele pode julgar. Se é da enfermagem, posso continuar? Para o Conselho de Enfermagem, porque só o Conselho de Enfermagem pode fazer, e assim para os demais conselhos. Só que existe também uma outra questão, isso é o ato profissional. Só que também existe o estatuto e existe as obrigações da pessoa naquilo que é o seu regime de contrato, a sua contratação. Exemplo, se for um funcionário público, a gente tem o estatuto do funcionário público, porque ele rege como que a gente deve proceder. Então, além do profissional, se houver alguma questão de não conformidade, uma suspeita, encaminhar para esses órgãos que podem julgar, a gente também faz o acompanhamento. Se for servidor municipal, vai para a corregedoria, e se for um servidor da OS, vai ser apurado pelas regras da OS. Então, essas são questões que elas acontecem de forma rotineira. Não conseguiu? Tá, mas eu vou falando, tá? Se você não conseguir. Entendeu? Então, assim, enquanto ele vai colocando, em 2022, nós tivemos no pronto-socorro 103 óbitos, tá? Isso significa um percentual de 0,04% dos atendidos. Gente, vocês vão falar, Carmen, mas um importa. Toda pessoa importa. Tá bom, obrigada. Então, a gente tem mês a mês aí em 2022. Vai lá para o final, Marcos. Eu não tenho o total, mas eu tenho aqui. São 103 óbitos, 229.406 atendimentos, se somar tudo isso, que dá 0,04% de óbitos no pronto-socorro. Então, a gente não teve assim, em relação aos óbitos, esse é um percentual bem pouco, mas uma Carmen, mas não importa. Sim, todos os óbitos que acontecem lá, eles são analisados, mas isso que é um caos, que lá só, a gente ouve falar, lá só mata a gente, não, de 229 mil atendimentos, nós tivemos 103 óbitos, depois nós vamos ver a faixa etária, tá? Em 2023, ano passado, nós tivemos 92 óbitos, então tivemos uma redução dos óbitos,
e 227.857 atendimentos. Novamente, o mesmo percentual, 0,04%. Tá? E aí a gente vê que tem meses que a gente tem um aumento, em outros meses tem uma redução. Normalmente, setembro e agosto, a gente tem algumas questões mais ligadas às vias aéreas, e nós vamos acompanhando também, a gente também acompanha as causas, que causou naquele mês. Em 2024, põe aí, Marcos, 2024, por favor. Em 2024, até agosto agora, então, 8 meses, nós tivemos 45 óbitos. Se caminharmos assim, nós teremos menos óbitos do que 2023. E nós chegamos até agora 45 óbitos, 142.295 atendimentos, 0,03%. Então, nós tivemos 0,01% de redução do óbito em relação aos 2 anos anteriores. Se a gente for olhar a faixa etária, dos 45 Mas a óbitos... pergunta acho que foi respondida, secretária. Tá bom. Certo. Após agora, tem o vereador Coronel Guimarães, tem a réplica. Essa taxa, o secretário, ela se mantém, eu não sei a comparação, se ela é feita pela OMS, alguma coisa, ela está dentro do esperado, essa taxa. E uma outra questão, a senhora pode até usar o tempo, se a senhora quiser concluir, porque eu acho interessante falar a questão da idade também, né? Se a senhora quiser falar, eu acho que seria interessante, sim. A secretária terá mais 2 minutos para a tréplica. Olha, coronel, a questão não dá para comparar com outros serviços, porque eu tenho que comparar serviços com iguais complexidade. Então, eu só posso, a gente até tentou, eu só posso comparar serviços que têm isolado a mesma complexidade que o nosso. Então, não é algo fácil da gente comparar, porque eu teria que buscar entender como funciona cada serviço. Né? E muitos dos pronto-socorros que a gente tem hoje, eles não são isolados, eles são dentro do hospital. Então, assim, a gente até buscou, mas não é um dado fidedigno. Né, teria que ter mais questões. Então, a gente trabalha aí na nossa linha de histórica. Outra questão que o senhor falou da idade, bota aí, Marcos, a idade. A idade, o que a gente tem? Em 2024, agora, dos 45 óbitos, 18 foram de 80 anos e mais. São pessoas que já chegam lá numa situação bem ruim, né, já estão ou acamados ou numa vida dessa assim, né, que já está na sua finitude da vida, né? De 70 a 79, 9, 50 a 69 anos, 11. Então, assim, a gente pode verificar que mais de 65, 70% dos óbitos, eles ocorrem de 70 anos e mais, que é uma faixa até esperada que socorra. Do ano de 2023, teve 92 óbitos, 47 ocorreram de 70 e mais. 2022, nós tivemos 103 óbitos e 60 praticamente, mais de 61 ocorreram de 70 e mais. Né? Então, assim, os óbitos eles ocorrem mais nessa faixa etária. Eventualmente, você tem em outras faixas etárias. Antes de passar para o público, tem uma pergunta aqui, secretária, do Conselho Municipal de Saúde. Está aqui. Boa tarde. Gostaria de saber onde está verba para a compra de medicamentos, porque estou indo nos postos de saúde para pegar medicação passada pelos médicos do pronto-socorro e não estou encontrando. Outra coisa, estou com encaminhamento do ortopedista para cirurgia de religamento dos tendões do ombro. Já está com 5 anos e até hoje não fui atendido. É o Cláudio, né, Luceira. Agora
foi feito encaminhamento para um exame do joelho direito com prioridade. Gostaria de saber quando vou ser atendido. Primeira questão, secretária, fala de falta de medicamento, e a outra questão da cirurgia, né, do joelho por um ortopedista. Então, para medicamentos, a gente precisa saber qual é o medicamento do seu Cláudio, né? Porque hoje, dos medicamentos básicos, nós temos 4 deles zerados na unidade só, que não temos. E isso não é porque, seu Cláudio, a gente não tem recurso ou não, é a questão do processo de compra mesmo. A gente penaliza a empresa porque ela não entregou, porque às vezes ela não quer entregar, porque o preço que ela deu na licitação agora não compensa, né? E ela fala, não vou entregar, e a gente penaliza, só que até aí a gente tem que esperar o processo, aí chama a segunda colocada, e a gente tem que seguir esse processo de compra. Então, hoje, os que a gente não tem são por conta do processo de compra. O Estado tem o Dose Certa, que é um programa dos medicamentos básicos, e ele faz uma entrega rotineira. Nem sempre ele entrega todos os medicamentos. E a gente só sabe o medicamento que ele não vai entregar no dia da entrega. Nós temos uma ata, porque se isso acontecer, uma licitação, a gente pode comprar. Só que a empresa tem 15 dias para poder atender. E, mesmo assim, se for um preço que, à época, ela diz, olha, não é vantajoso, ela pede aí esse realinhamento de preço, e que nem sempre a gente faz, tem todo um trabalho para isso. Então, a gente tem uma lógica de compra. Então, eu precisava saber, depois, se puder passar o telefone, alguém está aí registrado, a gente entra em contato. Bom, quanto à cirurgia, realmente é um problema. A gente tem dito isso, o Estado ele fez a tabela SUS paulista, aumentando o valor em 3, 4 vezes, né? E isso tem impulsionado os hospitais a fazerem cirurgias eletivas, só que aqui na nossa região, quem faz esse tipo de cirurgia é só a Santa Casa. E aí, qual é o problema que a gente tem que estar vivenciando hoje com reflexo no pronto-socorro? Ela está superlotada. Vocês viram que depois de 2021, aumentou a internação. Pós-Covid, a gente ainda não voltou à normalidade pós-Covid. Todas as doenças. Isso impactou e a gente não tem o correspondente aumento do número de leitos pelo Estado federal. Então, para aumentar a cirurgia eletiva, eles têm que ter leito, porque eles vão atender urgência e emergência. Né? Essa questão está sendo vista pelo Estado, de construir um hospital em Birigui, que trará melhor, mas não é nada para agora não, seu Cláudio. Então, são questões aí que precisa reorganizar esse trabalho aí na nossa região. Ok, agora vamos passar a pergunta ao público. Depois voltamos para o vereador. Passamos para o vereador, para o pessoal da internet, e agora para o público. Alguém se inscreve? Se identifique. Boa tarde. Meu nome é Gil Gleber. Secretário, é o seguinte, os dados que a senhora disse aí com relação às mortes no pronto-socorro, a gente até entende, porque a gente não tem como conferi-los, tá? Então, a gente vai acreditar no que a senhora está apresentando para nós, claro. Só que eu penso que o problema não está só no pronto-socorro. Nós temos aí dezenas de UBSs, né, de unidades básicas de saúde, que deveriam fazer os atendimentos ambulatoriais a contento para evitar a superlotação do pronto-socorro. Isso não tem acontecido na unidade básica de saúde, que fala que é básico, o atendimento primário teria que ser ali. E não está sendo feito, porque eu tenho acompanhado em algumas unidades, e realmente isso não está acontecendo. É problema de atendimento, é problema de agendamento, é problema de médico que não atende, é problema de vacina que não existe, é local inadequado para
conservação de vacinas, entendeu? Que tira de uma unidade e leva para outra para não se perder. A gente tem acompanhado algumas coisas aí e a gente não consegue entender por que isso está acontecendo. É muito bonito a gente ver que a cidade está sendo asfaltada, estão gastando muito dinheiro com asfalto, só que a saúde, infelizmente, foi esquecida. Aqui não é discurso, aqui simplesmente é uma realidade. A gente tem visto o que está acontecendo aqui na cidade e a gente não entende o porquê que a senhora mesmo está dizendo, olha, acontecem mortes do pronto-socorro. Sim, acontecem mortes do pronto-socorro, assim como acontecem em residências, assim como acontece na Santa Casa. Mas o que a gente tem visto é que, para concluir, a gente tem visto é que os casos que o pronto-socorro não quer agora incluir na sua estatística de óbitos, está sendo encaminhado para a Santa Casa para incluir na estatística da Santa Casa, e não no pronto-socorro, porque está pegando mal. Está tendo muita morte no pronto-socorro, então vamos mandar para a Santa Casa, que assim entra na estatística de lá e ninguém vai cobrar. Qual que é a pergunta? Então, eu gostaria que a senhora fosse um pouquinho mais clara e objetiva nas suas respostas, para deixar a gente um pouquinho mais tranquilizados, né? Mas qual que é a pergunta? Obrigado. A pergunta é para que ela esclareça o porquê que os óbitos estão indo para a Santa Casa e por que as unidades básicas de saúde não estão fazendo os atendimentos básicos para evitar a superlotação no pronto-socorro. Ok. Foi claro ou não? Ok. Beleza. Seu Gil Kleber. Gleber. Gleber, com G. falei, né? Primeiro, uma questão que o senhor está colocando aí, que tira a vacina de um lugar para ir para outro. Nós temos um plano de contingência. Toda vez que há um problema na rede elétrica, de falta de energia, em que as fases entram numa situação de alerta, ou que houve algum problema com algum equipamento, a gente tem um plano de contingência em cada unidade para onde eles vão levar para preservar a vacina. E, assim, existem algumas regiões que a gente tem isso com alguma frequência. Então, essa é uma questão que isso faz parte do plano de contingência. Quando o senhor diz que... Marcos, você volta para mim depois no atendimento da atenção primária, lá, número de consulta da atenção básica. Quando o senhor diz que nós mandamos para morrer na Santa Casa, veja bem, não somos nós que damos vaga para nós na Santa Casa, nós não mandamos para lá. Se eu pudesse ter essa questão de enviar para a Santa Casa, eu não ficaria com 30 pacientes aguardando, 25, 15, 20, aguardando vaga 2, 3 dias. Isso sim é uma situação complicada, a gente ficar lá. Se eu pudesse, eu mandaria todos para lá. Mas eu não tenho como fazer isso, porque eu dependo da regulação da Santa Casa para me dar a vaga. A gente só faz vaga zero quando é uma situação de risco de morte iminente para poder ir lá. Então, eu fico lá, sim, numa situação muito complicada, graças a todos os trabalhadores que estão lá, que se dobram para um atendimento da qual nós não temos obrigação de estar com mais de 24 horas com esse número. Então, assim, de forma nenhuma, nós ficamos aguardando. A gente coloca no CROSS para ver se algum outro hospital do Estado, a CROSS estadual, a gente leva se surgir vaga, porque é ruim. É muito ruim para o familiar, para a pessoa, você ver um idoso lá numa poltrona, porque eu não tenho mais onde colocar. Ainda bem que saiu a licitação hoje ou ontem do novo pronto-socorro e que tudo isso será minimizado, porque a planta vai prever muito mais locais, área para saúde mental. Aí eu não tenho... peço vaga para saúde mental e meus pacientes ficam 10, 15 dias aguardando lá numa condição que a equipe se dobra para ficar lá e que nada aconteça. Então, se eu pudesse mandar, mandava todos. Mas eu não tenho isso, eu dependo da regulação do Estado e da regulação também da Santa Casa. É ela quem diz que eu envio e quem vai de acordo com a prioridade. E quem faz vaga zero é só o médico regulador, ele é autoridade sanitária, porque ele responde por isso. Ele responde se um paciente fica lá e ele não mandou para a Santa Casa e ele sabia que esse paciente teria que ir para lá rapidamente.
E ele responde também por ter mandado um paciente que não era adequado, uma vez que a Santa Casa está superlotada. Então, é uma questão de ato médico. É ele quem define essas questões todas. E ele responde. Tivemos agora uma capacitação, inclusive para os reguladores, sobre esse assunto. Então, essas questões que o senhor está trazendo, o senhor traz, esses dados são verídicos, todos esses dados eles são extraídos da declaração de óbito, que é preenchida, existe um caderno com todos os registros, com todo o número de declaração de óbito, e é de lá que nós tiramos todos os dados. Você vai usar tréplica? Claro. Bom, para deixar claro aqui o seguinte, o item vacina, a senhora me desculpa, mas as unidades básicas que tiveram reformadas por essa administração não conseguiu equipar essas unidades para conseguir conservar as vacinas. Portanto, eles estão tirando de um lugar e levando para outro. Essa é a realidade. Me desculpa, mas é isso que eu estou assistindo e estou vendo. Tá? Com relação ao que eu disse do envio de casos já para óbitos na Santa Casa, é o seguinte, levando-se em consideração o esforço que a atual administração fez para que o provedor da Santa Casa fosse o senhor Petrônio, secretário municipal, isso significa dizer que a administração municipal tem sim controle na Santa Casa. Então, essa história de falar, não, porque tem o CROSS, eu sei como funciona, então tem, e toda regra tem exceção, e hoje em dia trabalha-se com a exceção. Nesses casos, sim. A senhora me desculpa, mas eu tenho conhecimento do que eu estou dizendo, tá? E pior do que isso, né? Eu vivencio a situação, porque as pessoas que estão aqui, inclusive, não as conheço, mas elas também vivenciou essa situação. Ok? Era isso. Eu acho que estou satisfeito aí com o que a senhora vai usar. Se for usar tréplica, aí eu vou usar quadréplica e aí nós vamos ficar aqui até amanhã. Como eu tenho A secretária tem direito a usar a tréplica. A gente tem que seguir os regramentos, né? Todo o convívio social e todas as regras, e dizer para o senhor que a gente segue regras. A questão da regulação de vagas, ela é feita pelo Estado. Né? É toda uma questão de regulação, ela tem regras, e, como eu disse, é um ato médico. Se o senhor tem alguma coisa que o senhor tem conhecimento que foge a isso, nós temos uma ouvidoria que está ali, o senhor pode acessar e dizer que nós vamos apurar. Gostaria muito então, a ouvidoria nossa dizer, funciona. Me desculpa, mas eu gostaria de dizer que essa ouvidoria, por melhor que ela seja, e porque eu tenho recebido elogios da ouvidoria, não conheço quem é que... Mas as pessoas têm dito que, o ouvidor, pelo menos, ele dá atenção. O ouvidor, ele é um funcionário da Secretaria de Saúde, Ótimo. Ele é ligado à gestão municipal, a ouvidoria nessa gestão, ela tem importância, sim, então toda a população que está aí... Eu não disse que não tem importância, a senhora que está colocando... Agora, acho que é a minha vez de falar, não é? Aí a senhora espera. Então, não acrescente o que a senhora não quer, porque eu sei que eu não vou ter direito... Então, acho que aí, se não tiver regra, a gente não tem como falar. É porque aqui já foi, o direito seu já acabou. É o regimento da casa. O regimento da casa a favor de quem, né? Não, o regimento que... Passamos agora a pergunta de um vereador, escrito o vereador Nelsinho Bombeiro. Boa tarde, presidente, vereador Batata, vereador Coronel Guimarães, secretária Carmen e ao público aqui presente. O momento é bem oportuno, porque acho que bastante gente aguarda essa resposta. Quando a senhora falou em números aqui das mortes no pronto-socorro, também existe um número das mortes suspeitas. A senhora tem esse número das mortes suspeitas, e destas mortes, existe algum tipo de condenação de algum profissional que tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência?
A secretária tem até 3 minutos para a resposta. De acordo com a comissão de avaliação, eles encaminharam alguns casos para a comissão de ética médica, mas a gente já teve alguns outros que encaminhamos antes desses. Isso é uma rotina, tá, de encaminhar para a comissão de ética médica e da de enfermagem. Uma vez que a comissão ela identifica algo que é não conforme, né, ela encaminha. Isso sempre foi rotina, não só agora. Né? E a gente tem uma apuração em andamento, que é uma apuração administrativa. A gente esperava já ter aqui logo as respostas, né? Mas nós passamos por uma mudança de OS nesse período. Né? Estávamos em ocupação e entrou uma nova OS. Na ocupação eram as regras da IMG, e entrou uma outra, e aí, nesse caminho, a nova OS, Associação Filantrópica Nova Esperança, ela iniciou, porque ela falou, Carmen, é muito diferente do nosso rito para a gente pegar pela metade, porque o outro acabou o contrato. E aí o juiz falou, vamos iniciar de acordo com o nosso rito. Por quê? Se a gente não segue todo o rito, depois isso leva a uma punição, alguma condenação, a pessoa tem o direito de entrar, e se isso não for correto, depois isso se perde. Então, eles estão retomando de acordo com todo o critério deles, e assim que tiver, como já dissemos a uma senhora que foi lá, acho que ela está aí, até colocou, nós, assim que tivermos, nós chamaremos as famílias, colocaremos a resposta, né, e tomaremos as medidas, porque é sempre assim que a gente fez. Né? E, assim, é muito complicado, foi um período muito complicado, porque as pessoas estão lá, os trabalhadores, salvando vida. E foi um período muito difícil, que todo mundo que estava aqui da gestão teve que ir lá, porque as pessoas que lá trabalham ficam assim, pô, mas vocês estão aqui, morre todo mundo. Não, todo dia a gente salva a vida. E se isso ocorreu, a gente tem que tomar as medidas, apurar e tomar todas as medidas corretas. Mas a gente passou por esse momento. Então, assim, o que foi para o Comitê de Ética, para o Conselho, foi, porque tem regras, e essa eles estão apurando. Assim que tiver a resposta, nós chamaremos, eu pessoalmente, mais a equipe, nós estaremos aí passando o que aconteceu. O vereador tem 2 minutos para a réplica. Então, apenas dessas mortes só existe essa única suspeita. Eu não vou dizer para o senhor quantos, porque a Comissão de Ética Médica, do que ela vê de ética, é um sigilo, não tem a ver com... se não tem algo que é para a gente apurar enquanto administrativamente, essa coisa de nem eu tenho acesso, entendeu? Então, toda vez que há uma questão suspeita de ato médico, ele vai para a Comissão de Ética Médica, e, se for de enfermagem, para a Comissão de Enfermagem. E, se há algo que é administrativo, ele vai para a apuração. Então, de acordo com o tipo de contrato. É um CLT? São as normas da CLT. É um contrato PJ? As normas do contrato. Se é o servidor municipal, para a corregedoria. Se são envolvidos 2 de vários tipos, cada um vai ser apurado na sua forma. E isso a gente faz. Próximo a fazer pergunta é o público. Alguém se inscreve? Se identifique. Terá até 2 minutos para fazer a pergunta. Eu não vou abaixar porque eu não sei mexer. Vou deixar claro aqui que eu sou leiga em muitas coisas. É gente grande, tá ótimo. Muito obrigada, viu? Meu nome é Geiciane. Eu sou mãe, sou avó, sou filha. Tenho 5 meses que tive uma perda muito significativa da minha neta de 3 anos. Ela faleceu com dengue hemorrágica. Gostaria de saber algo muito interessante, por ser leiga.
Nosso posto de saúde, ele tem um médico e os outros são residentes. Para chegar ao médico mesmo de uma consulta, nós passamos por estados críticos. Qual que é o posto de saúde? A UBS do Atlântico. E foi o caso da minha neta. Lamentavelmente, eu quase tive uma discussão com o médico que atendeu para que ele fizesse o exame de dengue e o teste do laço. E ele disse que não faria o teste do laço porque ela estava já com pintinhas. Desculpa os meus termos, é que eu vou falar conforme eu sei. E ele falou que não faria o exame do teste do laço porque ela daria um falso positivo, né? Aí eu gostaria de saber assim, por que o médico do postinho onde ela foi atendido não tinha um supervisor junto com o residente na qual atendeu ela? Por que ele, imaginando, porque ele chutou uma hipótese de dengue, eu vou tratar como dengue, como se fosse dengue, sem ter uma certeza, né? Mas não encaminhou ela para quem pudesse me dar uma resposta. E a minha neta, em 3 dias, ela veio a óbito. Eu gostaria de saber isso. Por que a gestante ela tem que passar 1 mês com o médico generalista no posto e no mês seguinte ela tem que passar com uma enfermeira? Ela não tem uma assistência contínua com o médico. E assim como os nossos residentes também no posto de saúde. Secretária, a senhora entendeu a pergunta? Então, a secretária tem 2 minutos para responder. No Atlântico, nós não temos nenhum médico residente, tá? Não. Nós temos médicos que atendem lá, que, se não me engano, são 2 equipes e mais um médico. 3 médicos, a Cristiane está aí, qualquer coisa, ela me coloca o Hugo, a Damiane, tem mais um outro lá. Tem 3 médicos que atendem lá. O que às vezes ocorre, que não são residentes, é ter médicos não, estudantes de medicina da graduação, mas eles atendem em conjunto com o preceptor, eles não atendem sozinhos, porque eles estão lá aprendendo a história. Então, nós não temos residentes nas nossas unidades, e nenhuma nós temos residentes de medicina, tá? Agora, essa questão é uma conduta médica que você está trazendo, né, Geiciane? Geiciane. Pode, né? Chamar de Geice. Tá, Geice. Agora, eu acho que se há dúvidas em relação a isso, e assim, eu lembro algumas coisas do caso, né, porque a gente investigou o caso, que eu me lembro, depois ele veio, se não me engano, negativo. Eu só preciso levar as questões, mas eu me comprometo, se você assim disser, a gente marcar com você, levantar toda a história para todas as suas dúvidas em relação a todo o andamento do caso. Porque aí acho que fica mais fácil, porque eu não tenho todos os dados aqui. Aí a Cida, que está ali, pega seu contato e a gente levanta, pega todos os dados e faz toda essa conversa com os dados técnicos, com o supervisor médico, do que foi. Eu acho que assim a gente consegue ser mais objetivo e responder as suas questões. Sim. Tudo bem. Você vai então usar a réplica? Não, eu agradeço, viu? Próximo a fazer pergunta, vereador Coronel Guimarães. Aproveitar da pergunta que o Nelsinho fez, eu queria saber, porque às vezes a senhora falou que é encaminhado para os conselhos. Quando tem responsabilidade, o conselho confirma, no caso do CRM ou do Corém, eles comunicam à administração do que foi apurado e do resultado? A secretária tem 3 minutos para responder. Não, porque isso ele publica, né? Toda essa questão é publicado, tem lá onde é publicado as regras de cada conselho, ele publica e torna público. Eu sei que os jornais do CRM, no site do CRM, no site do Conselho de Enfermagem, sai lá todo mês os julgamentos e o que aconteceu e quais foram as sanções. O vereador quer usar réplica? Quero. Existiria algum mecanismo, né, da administração
É lógico, publicou lá numa revista, não vai chegar para o nosso conhecimento, vai ficar, às vezes, só para o pessoal técnico da área lá. Mas dessa informação chegar para o município de uma forma mais simplificada, né? Porque publicou na revista do Corém, que sai, sei lá, cada 3 meses, um semestre, para o município ficar sabendo quando ocorrer algum fato que envolva, lógico, um serviço no município. A secretária usa a tréplica agora. Olha, vou falar para o senhor verificar se isso chega de volta para a comissão de ética, né? Porque como isso fica lá dentro da comissão de ética, isso não chega até nós, mas eu vou verificar e vou informar o senhor. Vou pedir para a Camila, que está aqui, que é quem encaminha lá para todos esses encaminhamentos, é feito ali pelo pronto-socorro, que é onde hoje a gente tem mais, e aí a gente informa o senhor, pode ser? Porque tem coisa que eu também não sei, tá? Próximo a fazer pergunta do público, alguém se inscreve? Eu me chamo Maria Tereza, como alguns já devem me conhecer. Eu vou pôr umas coisas em pautas que eu acabei de chegar e escutei. A senhora disse que está sendo investigado o caso do meu esposo, né? Com um pouco de demora, né? Fora do prazo. E pondo também o que o rapaz tinha colocado aqui em questão do pronto-socorro. Acabei de sair de lá com o meu filho. Entrei lá às 2h, saí agora, 4h, né? 4h40 e pouco, ele com o dedo quebrado. 1 hora para passar na triagem, mas o restante do tempo na pediatria, até que foi rápido, porque hoje a pediatria está vazia. Mais um tempo bom no raio-x, né? Então, assim, eu queria perguntar em questão da demora, né? Dessa demanda lá, do pronto-socorro, por que demora tanto para se atender, para se chamar um paciente e outro? E também queria outra pergunta, que seria sobre o SAMU, no caso do meu esposo. Porque o momento que ele entrou na emergência e que foi solicitado o SAMU na sala da doutora, se demorou 40 minutos para o SAMU chegar num caso de emergência, porque até soar o alarme no pronto-socorro soou. Eu queria saber o porquê dessa demora no atendimento lá dentro e a questão do SAMU, por que o SAMU demora tanto? Porque em questão da negligência, no caso do meu esposo, houve. Porque o doutor mesmo, na hora que passou, eu pedi ajuda, ele pegou e falou assim, é só você aguardar. Você fez a ficha, é só aguardar. Uma enfermeira bateu a porta na minha cara, né? E com isso, né, é triste de saber porque foi na minha frente. Mas eu queria saber o porquê da demora, tanto dos atendimentos, quanto do SAMU. Porque, um caso de emergência, e lá mesmo no saguão do pronto-socorro tem SAMU na garagem. E se demorou 40 minutos para chegar um SAMU para levar o meu esposo. A secretária tem 3 minutos para responder. Bom, Maria Tereza, a demora depende muito do momento. Tem momento que está extremamente tranquilo. Hoje, antes de eu vir para cá, o pessoal me passou, estava 23 minutos, porque a gente controla a espera para o acolhimento no clínico e na pediatria, né? E tem dias, como você disse, que a pediatria está bem tranquila, né? E tem momentos que ela está com um grande movimento. Nós chegamos a ter 60, 80, 100 atendimentos dias, 24 horas, com 2 pediatras, e quando houve o aumento do respiratório há pouco tempo, nós chegamos a 160. Então, isso varia muito conforme todo esse período, né? E não tem como a gente prever o que vai acontecer. Tem horários que a gente tem os maiores picos, porque chegam as pessoas ao mesmo tempo, e aí o que você tem? Tem uma classificação de risco. Então, quando a pessoa chega, existe uma classificação de risco, e se ela é azul, verde, conforme foi classificado pelo enfermeiro, ela vai guardar mais, porque o laranja, o amarelo, o vermelho vão passar na frente. O vermelho já entra direto para a sala de emergência. Então, essa forma é a forma como se trabalha, desta forma. Agora, as pessoas vão lá, fazem um raio-x, passa no médico, pega medicamento, às vezes é medicado, e existe um tempo para isso.
né? Que é todo esse trajeto. Você falou assim, olha, eu fiquei 2 horas, fiz o raio-x, tive essa avaliação, passei no médico. Eu entendo que não é um tempo exacerbado para um atendimento Sim. com todas essas questões. Sim, mas desculpa interromper. É que, no caso, Sim. o momento que eu entrei para aguardar o raio-x, só tinha uma criança na frente do meu filho, eu esperei 40 minutos. 30 minutos eu fiquei esperando no raio-x, porque com a doutora foi rápido. E ele estava com o dedo quebrado e sentindo muita dor. A senhora vai responder a outra pergunta já também junto? Não, eu acho que assim, nós vamos averiguar, porque assim, sempre quando apresenta isso, e é que a gente sempre fala da ouvidoria, a gente tem como cronometrar o que aconteceu e levantar o atendimento. Então, sempre quando alguém reclama, olha, eu fui e demorei um tanto e isso tinha acontecido, isso é bem importante, porque a gente tem aqui o pessoal que é da direção que vai levantar e ver por que aconteceu. Estava lá num atendimento que era demorado mesmo, teve que repetir o raio-x, embora fosse uma pessoa só. Então, a gente precisa entender o que houve até para tomar as providências. E pode ser que não foi nada disso, né? Então, assim, essas questões, a gente sempre fala da ouvidoria, porque isso nos ajuda. Eu já vou pedir, Maria Tereza, depois você passar o nome para o Léo, que ele vai levantar o que aconteceu, porque pelo prontuário eletrônico, a gente consegue cronometrar direitinho quantos minutos entrou, quanto ficou, e a gente tem câmara. Então, toda vez que entra essas questões na ouvidoria, a gente avalia tudo isso, para saber o que aconteceu. Será que foi porque estava nessa assistência? Será que foi porque não atendeu? E tomar as medidas. Eu acho que isso é sempre importante. A gente sempre passa que a necessidade é apurar, e aí tomar as melhores decisões em cima do que aconteceu. Você vai usar a réplica? Então, é a questão do SAMU. É. Do SAMU, posso pedir para o Léo responder, que é o gerente lá do pronto-socorro. Boa tarde, meu nome é Leonardo. Sobre o SAMU. O SAMU... Você poderia se identificar? Sim, meu nome é Leonardo, eu sou gerente assistencial do pronto-socorro. Quanto ao SAMU, o SAMU sempre é acionado quando há uma estabilização do paciente, quando faz a solicitação, com a demora que você mencionou, e que este paciente, por algum motivo, ele sai da estabilização, não é correto fazer a transferência desse paciente numa situação dessa, porque há um trânsito, há uma distância até chegar à Santa Casa, geralmente ao destino do paciente, então causa uma insegurança no transporte. Então, possivelmente, pode ser que seja isso que aconteceu, de ter esse atraso nessa transferência. Entende? Não questão da transferência, da chegada do SAMU. Justamente, é isso mesmo. Não, sim, mas eu acho que assim, se um caso é de emergência e tem um SAMU já na garagem do pronto-socorro, do pronto-socorro, não demoraria 40 minutos, ou mesmo que se tivesse em alguma garagem, algo do tipo, porque vocês têm a sirene para acionar e o pessoal tem como isso, sair da frente os carros, adiantar o trânsito. E nisso demorou-se 40 minutos do SAMU chegar, porque o meu esposo ele ficou 1h30 tentando se reanimar, e o SAMU pegou e chegou 40 minutos após a solicitação dele. Entendeu? Porque se caso tivesse estabilizado com 5 minutos eles ali, meu marido ia ficar ali até ter, vamos supor que o aparato só estivesse na Santa Casa para ele permanecer e ia acabar falecendo do mesmo jeito, não só por negligência, mas sim por demora do SAMU. A secretária vai usar a tréplica. Maria Tereza, como a gente disse, a gente está apurando todas as questões, né? E aí, se tem todas as questões, tempo-resposta. O que a gente tem que dizer é que eu estou num serviço de emergência, que aí tem capacidade para resolver a emergência. Eu só transporto quando tem condições de transporte, porque ele está num serviço que tem condições de responder à emergência. Porque se acontecer alguma coisa no caminho, eu não tenho como dar a melhor resposta. Então, todas essas suas dúvidas que você está trazendo, tudo isso a AFNA está apurando para trazer. Se em cada situação dessa houve alguma coisa que
colaborou ou não, ou faz parte da rotina, ou foi feito de acordo com a norma. Por isso que a gente fala que depois, aí a gente que tiver essa apuração, a gente vai chamar você, né, com quem são os demais parentes, para poder dizer de toda a apuração. Agora, o SAMU só transporta do pronto-socorro para a Santa Casa estabilizado. É diferente na rua, porque na rua não tem como fazer. Mesmo na rua, ele presta os primeiros atendimentos, dá uma situação para colocar dentro da ambulância e trazer. Próximo. Agora a pergunta vem do vereador. O vereador passa a vez. Alguém do público se inscreve? Não havendo mais inscritos, encerra. Está se inscrevendo? Por favor, se identifique. Boa tarde. O meu nome é Nalva. Eu gostaria de saber se é certo, Nalva, e se é certo funcionário do Hospital da Santa Casa passar mal e ser mandado para o pronto-socorro e não ser atendido lá. Né? Porque eu tenho colegas que trabalham lá, que passaram mal lá dentro e mandaram para o pronto-socorro, que já está superlotado, e não ser atendido lá. Então, eu gostaria de saber o que acontece. O que se pode fazer? Se isso é normal. É o que eu gostaria de saber. Secretária, não compete a secretária, mas a senhora, porque é assunto interno de dentro da Santa Casa, mas a senhora tem 3 minutos para opinar. A gente não sabe, porque são regras exatamente de lá, não sei, chegou no pronto-socorro, todo mundo que chegar lá será atendido. Né? E aí a gente não sabe essas questões aí internas da Santa Casa, não tem nem como falar. Ah, entendi. A Santa Casa não está na gestão municipal, tá? Ela é gestão estadual e tem uma provedoria. Então, ela não é ligada a gente diretamente. Mas o pronto-socorro, secretária, pode receber gente da Santa Casa? Acho que essa é a pergunta que ela quer fazer. Isso. Qualquer pessoa que em pronto-socorro passando mal, nós vamos atender. Certo? Qualquer pessoa que chegar lá, a gente atende. Certo. Uma pessoa de uma outra cidade está passando aqui, fazendo compra, passou mal, vai para o pronto-socorro, nós vamos atender. Certo. Mas, assim... Você quer usar a tréplica? É que eu gostaria de saber se... Porque se tem um pronto-socorro lá dentro. E aí? Até nessa passagem da Santa Casa até o pronto-socorro, e se a pessoa falece? E aí? Quem vai responder? Complicado, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigada. Continuamos as inscrições. Alguém mais do público? Maria Tereza, né? E eu queria perguntar, igual ontem teve uma pauta aqui, referente ao pedido da população, sobre os medicamentos em falta. O meu filho, né, nos meus casos, ele tomava Risperidona, e eu tive que ficar 1 ano comprando Risperidona, porque o posto do Moarama 1 não estava fornecendo, que estava em falta. Por qual motivo esses medicamentos estão em falta, ficou em falta esse 1 ano? Tem remédios até de pressão, mesmo do meu pai, que ele está tendo que pegar em farmácias, né? Porque no postinho mesmo não tem. E se eu puder fazer outra pergunta, por que nas UBS não tem cadeira de roda para obeso, para pessoas de peso, né? Secretária tem 3 minutos para responder. Para não ficar só falando, a Mônica está aí, a nossa dirigente farmacêutica, ela pode responder. Essa da Risperidona a gente já respondeu várias vezes, mas eu acho que é importante a Mônica colocar aqui a situação. A Risperidona não é padronizada do município. Ela não tem na UBS. É o metilfenidato que você está falando. Perdão, é que ele toma os dois. Metilfenidato. Metilfenidato, a gente teve um problema com ele na licitação. Logo que ela ficou pronta, a empresa já entrou com um pedido de cancelamento, porque ela não tinha para entregar.
Nesse meio tempo, já era um processo. Quando a gente viu que ela tinha carta do laboratório fabricante, que não tinha prazo para normalizar, a gente fez uma compra emergencial. Essa compra emergencial durou, ela terminou em agosto do ano passado. Em outubro, a gente recebeu da compra emergencial, que durou até janeiro. Em janeiro, a gente estava fazendo dispensas de licitação, que são outras compras. Não tinha fornecedor. A licitação fracassou, não teve fornecedor. Nós só conseguimos normalizar em julho o metilfenidato, mas foi uma falta geral de mercado, assim, nacional. Agora, a risperidona é do alto custo. Eu confundi os nomes. Você vai usar a tréplica? Medicamento de pressão, a gente não está tendo falta no momento. Os medicamentos de pressão, que porventura tiveram um pouco de atraso, foi a losartana, mas ela tem na farmácia popular, e agora está normal. E a losartana, a gente compra direto do fabricante, o maior fabricante do país, que é a Prate, né? A gente compra direto do laboratório, e foi o próprio laboratório que não conseguiu atender. E tem outro medicamento, que é o de diabetes, a metformina, que a gente está com o mesmo problema, mas ela também tem na farmácia popular da rede privada, também é gratuito. E a gente sempre pede para orientar, né, na farmácia. Porque, no caso, o meu pai, ele é obeso e está com problema na perna. Então, ele não tem condição de se locomover até o posto. Aí minha madrasta que vai. E quando é assim, a farmácia popular quer um papel por escrito, por tudo, né, autenticado em cartório, para autorizar a minha madrasta. E aí, nesse meio tempo, ele fica 2 dias sem tomar, igual se for numa sexta, ele fica sexta, sábado, domingo, na segunda sem tomar, para ter tempo de ir na segunda-feira, de fazer esse papel e levar. Então, assim, nesse meio tempo de atraso do fabricante, algo do tipo, e uma pessoa que não tem esse papel em mão fica em falta e é perigoso. O meu pai, a pressão dele, pela dor que ele tem no joelho, já vai a 18, 16, e ele não pode ficar sem, entendeu? Eu só queria te esclarecer que a procuração não é em cartório, é uma procuração simples. Às vezes, tenta em outra farmácia, a própria farmácia dá um modelinho para a pessoa assinar e autorizar. E ela tem uma validade, ela não tem validade. Então, uma vez feito esse papel, sempre que acontecer alguma coisa, você pode pegar que isso foi na recente. farmácia. Então, foi já próximo de um fim de semana e ele ficou sem a medicação. O fim de semana inteiro, até pegar e conseguir fazer esse papel, porque ele não consegue se locomover. E quando ele vai no posto do Alvorada, não tem cadeira de roda para o tamanho dele, e fica desconfortável. A porta em si do Alvorada, já para uma cadeira de roda normal, não passa. A secretária vai usar a tréplica? Eu acho que você está colocando é bem importante, viu, Maria Tereza Cristiane, você está aí. Então, ela vai lá na unidade verificar essa condição, né? Porque assim, a gente comprou vários equipamentos, vários materiais que foram solicitados, alguns ainda estão para chegar, estão em processo de compra, então ela vai olhar e vai ver essa condição. Nós estamos reformando 12 unidades, né, com algumas pinturas, algumas questões, eu não sei se a Alvorada está aí junto ou não, tá? Mas essa questão da porta que você está trazendo é algo bem importante. São construções antigas que, naquele tempo, não requeriam isso, né? E hoje são questões que a gente tem que se atentar. As novas construções, elas já vêm com isso. Estava aí com o Rinaldo, está lá o nosso arquiteto. Todas as construções a gente tem se atentado a essa questão da mobilidade. Essas antigas a gente vai ter que ir revendo. E a cadeira, a Cris vai verificar. E eu acho que você traz uma coisa importante também, que a Mônica está aí, que é a orientação em toda a farmácia, porque a farmácia, que é essa gratuita, esqueci o nome, como que chama? Popular, ele vem de dinheiro do SUS. Tá? Ele é dinheiro do próprio recurso SUS que mantém
também essa farmácia. Então, né? porque... Então, assim, o que a gente precisa orientar, talvez, diante disso que você vem estar trazendo, é reorientar os próprios farmacêuticos das unidades, quando você, o que precisa, a facilidade que a Mônica colocou, para não ter essas questões que você teve. Então, igual ela disse, disse, isso fica para a gente. A farmácia popular poderia ceder um papel, mesmo por escrito. E no caso nessa, que é uma grande, que eu não vou citar nome, mas não deu. E aí, até a gente conseguir locomover meu pai para fazer tudo, ele fica sem. Né? Porque mesmo se tiver que fazer uma procuração, num sábado e no domingo não tem como. Ok. Mais alguém inscrito? Não havendo mais inscritos, encerramos essa audiência, agradecendo a participação de todos. Informamos que a próxima audiência pública de saúde deverá ser realizada no mês de fevereiro de 2025, conforme estabelece a Lei Complementar Federal, número 141 de 2012. Boa tarde a todos e muito obrigado pela presença de vocês que contribuíram para essa audiência pública da saúde.